Olha, as regras para a aposentadoria ficaram mais rígidas em 2026. Desde o início do ano, entraram em vigor novos critérios de idade mínima e de pontuação para quem já contribuía antes da reforma da Previdência e ainda não se aposentou. Para explicar o que mudou, quem é afetado e como evitar prejuízos no valor da aposentadoria, eu vou começar agora com a advogada, a doutora Juliane Penteado, especialista em Direito Previdenciário. Juliane, muito bem-vinda aqui à Massa FM. Obrigado pela sua presença. Muito bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço o espaço. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Olha, o que exatamente mudou nas regras de aposentadoria para 2026, né? E por que essa alteração vem acontecendo, né, todos os anos? Eu tenho dito que a reforma da Previdência, ela não acabou, né? Ela veio em 2019, trouxe lá uma emenda que mudou a Constituição e mudou tudo. Só que essas regras, elas vêm sendo alteradas, acrescentadas, melhor dizendo, a cada ano. Porque como ela trouxe regras chamadas de transição, que são as pessoas, aquelas que já estavam quase para aposentar e não entra nenhum lado, nem lá nem cá, né? Sim. É como se aquele que não vai nem lá nem cá. Então, nem na regra nova, nem na regra antiga. Então, essas regras de transição é que estão sendo adaptadas ano a ano. E, especificamente, duas delas, que eram 4, duas regras específicas, que é a regra de pontos e a regra da idade mínima, essas regras, elas aumentam 1 ponto ou um percentual a mais na idade a cada ano. Isso vai até 2030, por aí. 35 para o homem. Então, ela vai aumentando. Isso tem uma tabela já feita, já na emenda constitucional. Então, fatalmente, as pessoas vão precisar se atualizar todo começo de ano. Ó, como que é agora para esse ano? Até elas alcançarem aquela regra que melhor se adequa a elas. E quem que é mais impactado nesse caso, então, são essas pessoas que têm uma vida inteira pela frente aí, e aquele que está perto de se aposentar, que às vezes fala assim, tá faltando agora 1 ano, 2 anos, mas aí no outro ano muda de novo. Como é que fica? Essas pessoas que estão nesse limiar aí, é um limbo, né? Que fica assim, olha, o ano passado eu consigo daqui 1 ano. Ele olha assim, daqui 1 ano eu consigo. Só que aí chega no ano de 2026, por exemplo, aquela pontuação que ele tinha em 25 já mudou em 26. Então, é mais ou menos isso que você está perguntando. Fala, tô quase lá, mas não mas tô. aí muda de novo e eu não cheguei, né? Essas pessoas, principalmente, são as que precisam realmente buscar, olhar como é que está o seu histórico de contribuição, observar junto a um profissional competente que vai avaliar se não tem nenhum erro. Porque sabe o que é comum? Você vai no INSS, no simulador, ele não é que ele está errado, porque ele está somando aquilo que o sistema tem. Mas, às vezes, o histórico de dados, ele não está correto. Isso é muito comum, porque vai ver lá na carteira de trabalho, esse vínculo não está computando aqui no seu extrato. Então vamos alterar esse extrato. Ou seja, os dados do DataPrev é o sistema que cuida do INSS desde de que o Brasil virou Brasil República. Então, ele não está adaptado à tecnologia da época. Então, a gente tem que entender, por exemplo, que em 1976, em 1980, ainda não tínhamos uma tecnologia. Né? E as regras vêm mudando. Então, existem tempos, contribuições que não estão inseridas. Essas pessoas precisam observar o que está lá, se aquilo está correto. Então, primeiro ponto. Estando tudo correto, o ajuste do CNIS, a gente chama de CNIS, que é o nome do extrato que a gente dá, o extrato de contribuições. O extrato de contribuições estando correto, aí você vai ver a sua pontuação, o seu tempo de contribuição correto. Aí você vai integrar isso com as regras. Se você tem uma regra de transição de pontos, por exemplo, sendo mulher, hoje, 2026, a pontuação é de 93 pontos. O que é essa pontuação? É a soma da idade mais o tempo de contribuição. Sendo que o tempo de contribuição ele tem que ser no mínimo de 30 anos para a mulher. Se for homem, ele tem que atingir uma pontuação de 103. Então, ele tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição,
que era o tempo mínimo antes de 2019, na regra antiga. Então, antigamente, você tinha que fazer 30, 35. E aí, somado à idade. É claro que se a pessoa tem mais tempo de contribuição, vai diminuir o tempo da idade. Então, veja que a regra, ela busca a pontuação. Então, você tem que atingir a pontuação. E a outra regra que a gente tem, que é a de idade mínima progressiva, o nome da regra ficou idade mínima progressiva, que é uma idade que vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, por exemplo, 2026, a mulher tem que fazer 59 anos e meio para entrar nessa regra. Entendi. E ter, no mínimo, 30 anos. E o homem, 64,5, 62,5, mais 35 de tempo de contribuição. Então, aí, o que se prioriza não é a pontuação, é a idade que tem que ser mínima. Sim. Para ambos os casos, sempre, o tempo de contribuição mínimo tem que ser 30 ou 35. E o valor mudou também em relação além dessa questão, né, de idade mínima, pontuação, tempo de contribuição, em relação aos benefícios, os valores também sofreram alterações? Sim, a regra, a reforma, o grande impacto é realmente no cálculo, né? Porque o que se tinha antes? Você tinha uma média aritmética, que é a soma de todas as contribuições dividido por número de meses, né? Média aritmética simples, desde julho de 94 em diante. E descartavam-se 20% daquelas que eram menorzinhas. Então, você pega lá, se você pegar 80% de um período contributivo, dos maiores, a média fica maior, concorda? Se você agora você tira os 20% menores, então você está descartando aquilo que vai prejudicar a média. Hoje já não é mais assim. A regra mudou para 100% do período contributivo. Então, tudo que você contribui, que é pouco, ou que você não contribui, ele entra como zero. E aí essa média aritmética, ela vai diminuir se você tiver contribuições pequenas. Então, por isso que, às vezes, o importante é a pessoa observar se ela não é CLT, se ela está contribuindo dentro do patamar mesmo de poder aquisitivo que ela tem. Sim. Bom, nessa média aritmética, você vai calcular o tempo de contribuição. Então, essas duas regras que eu citei, por exemplo, o tempo de contribuição mínimo 30, 35 é o mínimo. Não significa que a pessoa ter o direito a entrar nessa regra, ela precisa se aposentar por essa regra. Sim. E é aí que é o pulo do gato. Porque quando ele vai avaliar com um profissional que vai fazer o cálculo, ele vai ver assim, poxa, mas deu pouco ainda meu valor de aposentadoria. Não ficou bom. Sim. Eu posso esperar mais um pouco? Às vezes a idade da pessoa permite, às vezes ele tem como esperar um pouco mais. E aí sim, ele vai aumentando o tempo de contribuição para que a média dele aumente também e ele tenha um coeficiente maior, ou seja, ele tenha uma renda de aposentadoria maior. Sim. Porque hoje não é mais 100% dessa média. Sim. Ele vai ser 60% para 15%. Então, você tem que ter o mínimo 15 anos para a mulher e 20 para o homem. Aí você calcula 60%. O que passar de 15 ou o que passar de 20 aumenta 2% a cada ano. Se você for avaliar, para chegar a 100%, você tem que ter 40 anos de contribuição. Certo. Entendeu? Sim. Não, é difícil de explicar assim, mas em resumo é isso. Então, a cada ano que você aumentar o seu tempo de contribuição, você aumenta 2%. Ou seja, sempre digo, tempo de contribuição vale ouro. Por Certo. isso é muito importante observar o extrato. Muito bem. Tendo dúvidas, procure aí, né, um profissional da área que possa também te explicar, tirar todas essas dúvidas aí para você. E quero agradecer a doutora Juliane Penteado, tá aqui com a gente, trazendo um pouco dessa explicação para você, ouvinte da Massa FM. Juliane, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o espaço, um abraço a todos e todas.